Bom dia, boa tarde, começando mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu tô vindo aqui atualizar vocês sobre as nossas questões, mostrar um pouquinho da nossa rotina, a correria aqui em casa, com relação à nossa mudança lá para os Estados Unidos. Também vou mostrar para vocês que a gente colocou a parte de cima da caixinha do Kiko, na caixinha de transporte dele, e ele super se adaptou. E a nossa rotininha aqui, não temos muitas novidades desde então, mas o que a gente tem eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Eu arrumei a sala agora há pouco, gente, olha só que a Pituca tá fazendo, ela tomou TT, a mamadeira tá ali, e eu dei uma micro ajeitada assim, porque fica tudo jogado pelo chão. E sim, como eu já mostrei nos stories, eu tô fazendo o chão de uma incrível lousa, porque sai muito fácil, né? Sai só de esfregar o pé assim, sai. Então a gente passa o pano e sai. Agora, mesmo com todo o chão, ela vai lá e risca a parede, gente. A situação. Mas eu uso a esponjinha, é que ela risca bastante. Tá aqui atrás, a gente tem que limpar. Aí, o nosso rack improvisado, né? Não sei se eu já mostrei pra vocês, mas a gente tá com 2 criados mudos que ainda sobraram aqui com a gente, como rack, porque a gente nem comprou nessa casa aqui um rack novo, nem nada, por conta da nossa mudança, né? E aqui tem os adesivos que saem facilmente, que eu deixo ela colar. Aí hoje ela fez esses 2 riscos. Aqui nós temos mais riscos. E é assim que tá a sala, eu deixo organizada assim, para ela brincar, né? Encontrar alguns brinquedos para ficar mais fácil para ela. Esse alfabeto eu deixo aqui, que o meu toque tá incrível. O meu toque está que eu não encontro o N. O N deve estar embaixo da cama, embaixo do sofá, sei lá, mas eu não encontro. Só que aí ela vem, pega as coisinhas dela, o brinquedo do momento dela são as cartinhas, que ela amou agora colocar, ela aprendeu a colocar dentro da leitora. E assim, esse bercinho aqui pra ela ela não tem muito mais paciência, então, tipo, quando eu tô aqui limpando a sala, meu marido tá limpando a sala, a gente deixa ela aqui quando a gente precisa fazer alguma coisa na cozinha, rapidinho. Aí ela fica no cafofo dela aí, porque agora o cafofo dela é o quarto. Neste momento ela tá dormindo, então eu vim arrumar aqui um pouquinho a sala pra quando ela acordar poder fazer a zona de novo. Mas é casa com criança, né, gente? Então tá assim. Ela foi dormir. Ai, que coisa mais linda ela nanando. Tava morrendo de sono. Aí ela veio danar. Eu preciso passar pomada na perninha dela, que o bichinho picou. Gente, aqui eu tô no quarto da Ayla, que ela não dorme, né? Sozinha, ela dorme com a gente. Então, esse quarto fica pros brinquedos e no momento está pra pendurar roupas, veja. Porque a caixa de transporte do Kiko ocupou quase toda a lavanderia. Mais as caminhas do cachorro, que eles ficam lá fora bastante tempo, pra gente poder conseguir brincar com a Ayla, né? Então, mas lá fora é coberto e tal, e eles vêm lá fora. Então aqui fica esta grande bagunça. Esses móveis aqui da Ayla eu vou vender, né? Porque a gente não vai levar com a gente lá para os Estados Unidos, então a gente vai vender. Muita coisa que a gente já vendeu. Mas o que eu queria mostrar para vocês são essas bolsas de transporte dos cachorros. Essa aqui é a da Betina, ela é menorzinha. Então, a regra é que seja assim, né? Tenha respiro, pelo menos em 3 lados. Essa daqui tem aqui em cima, aqui. Uou, caiu. E aqui. Que aí dá pra ver o cachorro. Pra Betina, esse tamanho é extremamente suficiente, porque a Betina é muito pequena, né? Ela é mini, ela é um Shih Tzu mini. Então, tipo, é extremamente suficiente. Tá vendo como ela tem os pezinhos? Ela é bem bonita, da Perigô. Acho que é assim que fala. E aí eu queria as que tivesse abertura aqui em cima, tá vendo? Porque aí você consegue deixar aberto assim, pro cachorro ficar com a cabeça pra cima, entendeu? Aí a cabeça fica descoberta durante o percurso da viagem, né? Assim. O problema é que a Betina, ela é muito pequena. E aí ela consegue facilmente sair daqui, porque essas bolsas, elas são maleáveis, né? Veja. Facilmente a bolsa desce. E a agilidade dos pequenos, eles conseguem sair. Mas estamos treinando, tentando treinar eles para ficarem aqui dentro. Bem, na verdade, a gente só colocou a Betina recentemente nessa bolsinha dela, porque essa daqui ficou muito pequena para o Beethoven. Qual que é o grande problema? As companhias aéreas, elas têm umas medidas muito pequenas para bolsa. Essa daqui, eu não lembro as medidas exatas, eu acho que ela tem 39 ou 40 de comprimento, né? E 28, se não me engano, de largura.
Aí a gente teve que comprar uma maior aqui pro Beethoven. Pra ele ficar folgado, né? Porque a regra é que o cachorro, novamente, tem essa abertura aqui em cima pra pôr a cabeça. Essa não tem dos lados por um motivo que eu vou mostrar pra vocês. Mas tem abertura aqui na frente e tem abertura aqui. Só que essa daqui a gente pegou pro Beethoven porque ele é mais desesperado, ele é mais ansioso. Essa, ela é muito boa porque ela é expansível. Então, depois que passa no embarque, dentro do avião, a gente pretende deixar ela expansiva. Pera aí que eu vou mostrar. Ó, gente, como ela fica, tá vendo? Ela abre aqui. Então, por que que ela não é furada dos lados quando ela tá fechada? Por isso, porque toda a rede, ela tá pra cá, porque ela é expansível, tá vendo? E ela abre aqui. Então, de modo que o cachorro dentro, ele consiga andar. E aí, que nem eu falei pra vocês, tem a abertura aqui em cima, pra deixar a cabeça pra fora, caso você queira dar um petisco no avião, fazer um carinho, né? Deixar, pra eles não ficarem também sufocados aqui. Sufocados não, né? Porque ventila, respira muito. Aí dá pra deixar embaixo da cadeira do avião assim. A bem da verdade, essa medida da bolsa, ela é um pouco maior do que permite na companhia aérea que a gente escolheu. Aliás, não tem nenhuma companhia aérea que permite esse tamanho. Porque ela tem, a gente mediu 45 de comprimento. Veja a diferença. Acho que dá pra ver a diferença, né? Um pouco. Essa tem 45 de comprimento, essa daqui ela tem 39 ou 40 de comprimento. Aqui essa ela é um pouco mais dura. Aqui, ó. Ela não cede pra baixo com facilidade, ela vai pro lado. Tá vendo? Aquela, ela cede pra baixo. Ela é mais maleável do que essa. E com aquela ali, todas vêm com um tapete com lãzinha. Essa também veio com um tapete com lãzinha maior, peraí. É esse aqui, ó. Esse tapete que vai aqui dentro. Ele fica totalmente aberto aqui dentro. Porque como no avião é frio, pros pequenos, eles colocam assim, tá vendo? Que é tipo essa lãzinha de carneirinho. Então a gente ajeita lá dentro. Aí coloca, se for o caso, um tapete higiênico, né? Pra eles fazerem a necessidade, mas também dá pra levar no banheiro. Abrir o tapete higiênico no banheiro, pra eles fazerem as necessidades deles. A da Betina, essa daqui, ela veio também com um tapete bem igual essa lãzinha. E veio com um negocinho de água que eu tô usando pra colocar as cartinhas da Ayla. Mas é isso, essas são as dos pequenos. E olha quem tá por aqui. Os dogs. Veja como a Betina é pequena, gente. Ela é mini, em comparação ao Beethoven, tá vendo? Aí aqui tem o Kiko, que é o nosso maiorzão, né? Kiko! Olha lá, ele entrando na toca, gente. Ele amou essa questão de colocar ele nessa caixa de transporte. Enfim, o Kiko, ele vai ter que ser despachado, né? Como a gente já falou. Então ele precisa... Oi! Dá oi pra galera! E o Beethoven fica com ciúmes, né, Beethoven? Fala assim, eu fico com ciúmes. E eu também. Precisa ser assim, ele passou um mês quase em adaptação só com a base. Aí depois desse tempo, o que eles pediram era pra gente colocar essa parte de cima. E ontem a gente colocou, tem umas presilhas aqui, ó. Tá vendo? Umas presilhas aqui, ó, lock, tá vendo? Você trava, lock também. Do outro lado a mesma coisa. Este tipo de caixa é a caixa 100% correta pra quando você vai despachar cachorro. Ela tem toda uma autorização pela IATA, PATA e tudo mais. Ela tem que ter a grade na frente, né? Que aqui vai a portinha, que isso é lá pra perto dele embarcar, que a gente vai fazer por curtos períodos com a portinha pra ele se acostumar. Que também é gradeada, vamos dizer assim. E tem que ter as grades na lateral também, tá vendo? Cada lateral tem que ter essa grade por conta do respiro, tá bom, gente? Atrás também. Não sei se vai dar pra mostrar aqui atrás pra vocês, deixa eu ver. Tá vendo que tem uma grade aqui atrás? Aqui. Ele tá reclamando por causa do Beethoven, tá, gente? Ele não quer que o Beethoven chegue perto da casinha dele. E ela também tem rodinhas. E também veio com uns acopladores pra comer, aqui e aqui. Desconsiderem o estado da casa, porque o Kiko dorme, come aí, então fica essa sujeira, fica pelo, né, Kiko? E ele amou, ele adorou o fato dele ter uma toca só pra ele. Acho que ele vai querer usar de casinha. E é isso, gente. Ela tem esse tamanho aqui, ó, tá vendo? É grande, em comparação ao Beethoven, porque o Kiko é maior. Mais ou menos,
Ela é para um tamanho de um Border Collie, mas como o Kiko é SRD e ele tem 20 quilos, essa caixinha é ideal para ele poder levantar, girar. Que isso é o que é recomendado para os outros também, né? Na maleável, né? Que vai dentro do avião, levantar e girar. Aí, gente, este quarto aqui também temos sinal de Ayla brincando. Este quarto aqui é o quarto da bagunça, né? Que a gente fala. Aqui fica o roteador e tal. Nesse quarto a gente tá ainda com caixas que a gente vai pôr pra doação. Aqui temos a gradinha do Kiko, que essa é a gradinha pra pôr lá na caixa dele. Esses aqui são os potinhos que vieram pra colocar água e comida. Isso aqui é uma parte da nossa árvore de Natal que tá desmontada. A caixa dos enfeites de Natal que a gente já vendeu. O carrinho da Ayla que a gente vai vender. O colchão inflável que a gente vai vender. Esse colchão aqui é de boia, muito legal, boia de casal. Tudo isso daqui a gente vai... já tem destino, né? Essas madeirinhas rosas são do bercinho da Ayla, que ele vira caminha, mini cama, que a gente vai vender também. E essas malas estão aqui para evitar que a Ayla entre nessa bagunça e acabe se machucando. Porque essa portinha aqui da grade do Kiko, ela tem esses pininhos aqui que machucam, entendeu? Então aqui é a vida real pra vocês, vida de futuros imigrantes, né? É assim mesmo, gente, fica uma bagunça. Caixa pra tudo quanto é lado. Você tá brincando com o seu dia? Tá tacando as letras tudo no chão, filho? Papai já vai chegar, né? Papai tá vindo do mercado. Você não quer comer uma batatinha da mamãe? Aí, gente, a gente veio aqui jogar uma bolinha. Tem essa quadra aqui no condomínio. E olha só o que ela tá fazendo. Ela brincando com os potinhos dela de areia, olha. Vê se eu aguento. Vê se dá pra aguentar um serzinho desse. Isso. Vai, vamos jogar. Vamos ver se eu consigo filmar e jogar. Vai. Nossa, mas jogando torto assim é osso. Pera aí, vamos pegar a bola aqui, gente. Só um pouquinho de mato. Oi, gente. Sentei aqui um pouquinho para falar com vocês sobre as atualizações de como tá o nosso visto, né? A nossa ida, de fato, para os Estados Unidos. Tem muita gente que depois que viu que a gente falou da nossa mudança para os Estados Unidos, eles me questionam muito de como que é feito. E assim, gente, depende muito mesmo de como você vai, do motivo pelo qual você vai, porque tudo isso vai ditar qual vai ser o seu visto. A gente pode entrar nos Estados Unidos com diversos tipos de visto. O mais comum, o visto de turista, que todo mundo utiliza para visitar, para passear, para ir na Disney. Mas, se você pretende morar, residir nos Estados Unidos, que são os residentes permanentes que a gente fala, tem diversos tipos de visto e não cabe aqui a gente dizer qual que é o nosso para não gerar confusão. No meu caso e da Ayla, a gente é um visto puxado do visto do Éter, que ele está indo a trabalho de acordo com o que ele faz na empresa que ele trabalha. Então, a empresa que ele trabalha é a sponsor, né? A responsável por levar ele e família para residir nos Estados Unidos. Temos sim a pretensão de fazer o pedido do Green Card quando a gente chegar lá. Mas também para o pedido do Green Card tem alguns requisitos, né? A gente vai ver qual melhor vai se adequar para o nosso caso lá. E aí vai ser matéria para próximos vídeos. Por enquanto, a gente está preenchendo os requisitos do visto dele. Para nós que estamos indo de acordo com o trabalho do Ettore, a empresa ela tem uma outra empresa terceirizada que está cuidando dessa parte do visto. E mesmo assim, são muitas documentações, tá bom? Então, assim, basicamente, bem por cima, o que todo mundo vai precisar para fazer o pedido, da entrada no pedido de visto, sem ser visto de turista, tá, gente? Qualquer tipo de visto, assim, que você pretenda residir ou que você pretenda trabalhar. Aqui, basicamente, para você residir, você precisa comprovar algo de trabalho, né? Ou se você tem habilidades especiais, etc e tal. Eles vão pedir diploma, seu diploma escolar, seu diploma de faculdade, seu histórico escolar, certificados de N cursos que você tenha feito na sua área,
Basicamente, você precisa comprovar para os governos dos Estados Unidos o porquê que você é elegível para ir morar lá, né? Ou para ficar um tempo por lá, que te autorize a morar. Por que que você é importante para trabalhar em algum lugar lá do país, entende? Basicamente, essas são as considerações. A gente ainda está nesse processo, a gente já juntou todos esses documentos, o Vettel já juntou todos os documentos dele. Fora isso, a gente precisa, obviamente, colocar cópia de passaporte, colocar cópia dos documentos nossos pessoais, né? Certidão de casamento, certidão de nascimento de filho. O nosso caso, como já venho dizendo para vocês, tem uma outra empresa que está cuidando de toda a documentação dos cachorros, porque é uma coisa que também não é fácil de levar para os Estados Unidos. Animais, eles não são imigrantes, né? Eles não passam por um certo setor de imigração, que nem as pessoas. Eles passam por setores de importação. Então, como que eles tratam os pets? Os pets saídos aqui do Brasil, eles tratam como exportação. E os que vão entrar num outro país é importação. Só essa diferença. Mas tem algumas diferenças em relação a isso no que diz documentação dos pets, que também são analisados pelo órgão deles lá, o CDC, que cuida disso, e eles vão aprovar ou não os cachorros para serem importados. Se eles verificarem que toda a documentação estiver correta, ok, eles dão um prazo para os cachorros poderem ficar aqui e ir para lá e poder entrar. Se tiver algum problema na documentação dos cachorros, assim como algum problema na documentação dos vistos das pessoas mesmo, eles falam o que precisa ser revisto e aí você aplica de novo, entendeu? Tanto para os cachorros quanto para as pessoas. É que depende, né? Os cachorros não têm vistos, eles têm autorizações. As pessoas têm visto, que é uma autorização para você residir, trabalhar, enfim, ficar um tempo lá. Cada visto tem a sua validade, vai depender muito do tipo de visto que você tirar. Nossa atual fase é essa, a gente já juntou os documentos, ele juntou todos os documentos que ele tinha, já mandou para a empresa vai fazer essa checagem e ela vai aplicar, né, pedir autorização do governo americano para que a gente possa receber esse sim, esse sim formal, né, porque como a gente está indo no trabalho, uma coisa é um pouco diferente de quando a gente faz o pedido de green card. E aí, com essa autorização, a gente precisa agendar a entrevista no consulado, porque mesmo indo a trabalho, você precisa sim passar por uma entrevista no consulado, e eu também, mesmo indo como um adendo, né, um anexo do visto do Vettel, eu também preciso passar na entrevista do consulado americano aqui no Brasil, para ter todos os OKs que a gente precisa, e aí sim, estar com tudo certo para o dia da viagem, para o dia da nossa mudança. Esse dia tão esperado que vem sendo batalhado aqui e é muita coisa para resolver. Então, assim, a gente tá com isso na cabeça já fez um ano. Então, antes da gente ter todo essa parte de documentação, de aprovação, etc e tal, a dica do momento que a gente pode passar para vocês é que, assim, planejamento, né? Planejamento é essencial para tudo na vida e não seria realmente diferente para uma mudança desse naipe, né? Para uma mudança de país. Ainda mais um país onde tem muita exigência, muita burocracia, as regras são cumpridas por lá. Então, assim, não tem muito jeitinho brasileiro que a gente está acostumado a fazer, algumas coisinhas e tal. Então, a gente precisa seguir tudo certinho, precisa de planejamento. Então, se você pretende viajar, se você pretende emitir algum tipo de visto para morar, para trabalhar, se planeja, veja como que isso vai funcionar, veja quais tipos de documentação você precisa, veja se você precisa acrescentar algum tipo de curso, converse na empresa que você trabalha se tem a oportunidade, o que precisa ser feito para tal, antes de dar entrada em qualquer coisa, tá? E aí, meu adendo aqui, a parte mais difícil. Se você tem pet e os considera realmente como membro da família, leve, pretenda levá-los, né? Porque nosso posicionamento é levar todos, obviamente, porque eles são parte da nossa família. Conversa já com uma empresa que faça só esse tipo de exportação de animais, que tenha já experiência, pede indicação para alguém, conversa direitinho com essa empresa, questione sobre quais companhias aéreas, no momento em que você for viajar, fazem de fato esse traslado, prestando bastante atenção se o voo tem conexão, se o voo da conexão vai aceitar todas as modalidades que você escolheu no primeiro voo, porque às vezes um voo curtinho
no país de destino, no caso aqui nos Estados Unidos, seria um voo doméstico. E voos domésticos, as aeronaves são menores do que aeronaves que fazem voos internacionais. Isso pode impactar na caixa de transporte do seu pet se ele for despachado. E, inclusive, em aeronaves menores, talvez o espaço entre poltrona e chão seja menor. Então, talvez a bolsa de transporte que você levou no primeiro voo maior não vai caber, não vai passar para essa segunda aeronave. Então, assim, muito planejamento, principalmente no que se refere a pet, para a gente não ter dor de cabeça lá na frente. Eu confesso que a gente já pesquisou absolutamente tudo, chegamos numa conclusão bem difícil. Tivemos de comprar as passagens, emitir as passagens antes mesmo da gente ter tido todos os OKs para a data que a gente escolheu, porque os Estados Unidos está fechando, está restringindo muita coisa em relação a animal e transporte de pet, quando vem de países onde existe essa restrição. O Brasil está nesses países que existe restrição para pet por conta da raiva, né? Como a incidência da raiva aqui no Brasil e na maioria dos países latinos é uma incidência alta, os Estados Unidos considera como risco. Então, por conta disso, existe uma suspensão aí que não é tão temporária assim, que já está aí há algum tempo, e isso vem fazendo algumas mudanças. A gente percebeu que muitas companhias aéreas, desde 15 de dezembro para cá, andou fechando mais o cerco ainda e impossibilitando as viagens de pet, inclusive despachado. Então, assim, a gente precisa de muita cautela, muita cautela. E o que que acontece? Nós emitimos a passagem, a gente vai de Air Canada, eu acho que eu já comentei para vocês no vídeo passado, porque a Air Canada, ela tá mais flexível, por enquanto ela é a mais flexível agora no que a gente entendeu, né? Para viagem, transporte de pets, tanto para despachado quanto para pet na cabine, que vai ser o caso dos nossos 2 Shih Tzus, e o Kiko, que é a SR dele, vai despachado. Eles têm políticas mais flexíveis, porém a gente precisou tomar muito cuidado, porque uma parte bem específica também. A Air Canada ela é uma empresa canadense. Então, o traslado para o lugar que a gente vai faz escala no Canadá. No caso, vai fazer escala em Toronto. São 10 horas e tanto, 10 horas e 40, acho que de voo direto de São Paulo, né, Guarulhos, para Toronto. De Toronto, fica um pouquinho lá, acho que 2 horas, ou nem isso, no aeroporto. Depois a gente pega um voo de 1h30, acredito. Um voo curtinho, um voo doméstico. De Toronto até Michigan, que é onde a gente vai ficar nos Estados Unidos. Só que essa aeronave, ela é uma aeronave menor. Então, a gente precisa tomar cuidado se essa aeronave caberia, o pet despachado. Se essa aeronave muda a política para fazer o transporte do pet na cabine, porque tem muitas empresas aéreas que nessa conexão de voo curtinho, voo doméstico, às vezes acaba por não utilizar a empresa principal, e utiliza uma empresa do grupo ou uma empresa parceira, que às vezes é uma outra companhia aérea. E aí essa outra companhia aérea tem outras regras para o transporte de pet, e aí a gente pode ter um problema. Agora sim, ponto principal para quando você vai fazer escala num outro país. No caso do Canadá, ele também exige visto. E o visto também é aplicado para os cachorros, também é aplicado para as pessoas. O que vai acontecer? A gente vai fazer escala em Toronto. Quando a gente for fazer escala em Toronto, quando você desce no Canadá, você precisa de um visto de trânsito, que é o que eles chamam, pelo menos, um visto de trânsito, que autoriza você a ficar no aeroporto do Canadá, porque senão você não consegue ficar no aeroporto do Canadá. E aí a gente tem esse segundo impacto. Então, assim, se você não está amparado por uma empresa ou por alguém que conhece desses procedimentos, as chances de enfrentar um problema bem grande lá na frente é alta. E a gente foi orientado em relação a isso. Os cachorros, eles não têm como emitir um outro documento, porque eles só podem emitir um CVI, que é a autorização aqui do Brasil, para que ele possa viajar internacionalmente, se mudar internacionalmente. Só pode ser um CVI, que é no caso do país de destino, nos Estados Unidos. Então, eles não vão poder sair do aeroporto lá de Canadá. Eles vão poder permanecer no aeroporto, mas eles não podem sair do portão de embarque. A gente, como vai se mudar para os Estados Unidos, tem esse visto americano. Com o visto americano, existe uma facilidade para você conseguir um visto canadense, que inclusive permite que você passeie no Canadá. E não somente o visto de trânsito, tá? Isso eu tô compartilhando de coração porque foi algo que a gente descobriu recentemente. Porém, no site da Air Canada, e aí eu não sei dizer se todas as outras companhias aéreas existe
essa possibilidade. No site da Air Canada tem uma aplicação para você clicar quando você compra a passagem, para você emitir um visto de trânsito que autoriza você a ficar no aeroporto lá do Canadá. Então, no site da Air Canada tem essa possibilidade. A gente não fez essa aplicação porque a gente pretende estender o visto, né? Porque se de repente a gente precisa sair do aeroporto por alguma razão, o voo atrasa, sei lá, e a gente precisa ficar num hotel, a gente consegue sair com um visto que autoriza passeios, né? Um visto de turista para o Canadá. Mas, se você não pretende visitar o Canadá e o Canadá vai ser apenas um país de conexão, precisa aí desse visto de permanência, entendeu? É uma coisa simples até onde eu pesquisei. E, se for pela Air Canada, o próprio site da companhia aérea tem esse botão para você fazer essa aplicação. Nós ainda não fizemos porque a gente vai obter outro tipo de visto. A gente vai levar uma veterinária com a gente para acompanhar os 2 pets que vão na cabine conosco. Ela vai ter esse visto também de permanência, porque caso a gente precise, por conta da bebê, vai demorar, de repente acontece do voo de conexão atrasar muito, é inviável ficar com uma criancinha no aeroporto por, sei lá, 10 horas ou coisas do tipo. Então a gente vai ter que sair. Só por conta disso que a gente pretende já fazer essa questão do visto de turismo. Também porque Michigan é bem perto do Canadá. Então, provavelmente a gente pretende, enquanto residir nos Estados Unidos, passear pelo Canadá também. Então, a gente já vai aproveitar essa questão. Mas se você, novamente, não tem essas questões e precisa passar pelo Canadá para fazer conexão, se aplica para fazer esse visto de permanência, tá legal? Aliás, visto de trânsito. Gente, e eu acho que é isso que eu tenho para dizer por enquanto. Fora isso, a gente segue incentivando a fala também em português e inglês da Ayla. Confesso que vem sendo difícil. Difícil não, né? Vem sendo um desafio para mim, porque eu nunca fiz. Aliás, eu fiz já aula de inglês depois de velha, já, quando eu tava na faculdade. Depois da faculdade, depois de formada, que eu decidi fazer um curso de inglês. Eu nunca tinha feito antes. E olha, gente, incentivem o filho de vocês a crescer bilíngue. Quem tem a possibilidade, né, de colocar aqui no Brasil em escolas bilíngues, que eu sei que o custo é bem caro, porque a gente percebe pela criança, quanto mais novo, mais fácil a aprendizagem. Então, para ela já está assumindo 2 línguas como um método de se comunicar, entendeu? Sei lá, 2, 3. Claro que a gente, conversando, a gente se perde, porque a nossa cabeça é muito focada em pensar numa língua só, a gente pensa no português. Então, automaticamente, você tenta traduzir uma coisa ou outra. Mas isso é errado, né? Agora, ela já sabe. Um dia eu vi uma dica de uma professora que ensina métodos de criação bilíngue e ela disse um ponto bem importante. A criança, ela aprende as 2 línguas como se fosse uma só para ela. É a mesma coisa que você virar e falar, chamar sua mãe de mãe, ou de mamãe, ou de mami, ou de mother, sabe? Ou de mãe. A gente não chama por apelido das pessoas e você está se referindo à mesma coisa? Basicamente é esse o comportamento no cérebro de uma criança que está sendo alfabetizada bilíngue ou trilíngue, etc. Aí vai da necessidade do que a sua família quer. Mas hoje em dia, inglês e português, acho que seria mais interessante, né? Gente, é isso. É o que eu tenho para falar, para mostrar aqui para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Assim que eu tiver mais informações, porque eu não posso passar todas as informações antes do negócio acontecer, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente reza para isso. E vamos atualizando na medida do possível, tá? Ah, e uma outra coisa que perguntaram para mim também. Não sei se cheguei a falar. Como é que eu vou fazer com a minha profissão? Gente, eu sou advogada, né? Então, o curso de Direito, ele se estende apenas ao país que você cursou, por motivos óbvios de que em outro país são outras regras, outras legislações. Então, você teria de fazer uma faculdade, ou pelo menos um curso de extensão para que te autorize a prestar a ordem de lá, né? Não vou falar OAB, porque a OAB é aqui no Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil. Pretendo continuar advogando, sim, da maneira que eu venho advogando atualmente, que eu conto com parceiros. Atualmente eu tenho trato com os meus clientes e quem de fato executa o serviço são os meus parceiros. Em reuniões, em tudo que a gente conversa, a gente decide, vai de acordo com o nosso método, né, que eu sempre utilizei. Divido essas informações com os parceiros executam, sempre tem o meu aval, eu leio as peças, eu leio tudo. E aí eu atuo em conjunto com esses parceiros. Quem executa, de fato, são os meus parceiros. Atualmente já é assim o meu trabalho aqui no Brasil por conta de que eu priorizei
mais tempo com a minha família, mais tempo com a Ayla. Nos Estados Unidos, isso acabou sendo um aprendizado para mim, porque nos Estados Unidos eu pretendo continuar divulgando desta maneira, né? Utilizar os meus parceiros aqui no Brasil e continuar prestando serviço remoto. Então, para todas as pessoas que eu já tenho como cliente, eu vou manter. Obviamente, esses processos vou tocar de forma remota, como a gente já faz aqui no Brasil, para qualquer posicionamento físico que precisa presencial, eu tenho meus parceiros que estão sempre aí aptos para continuar. Estou falando isso daqui porque normalmente eu tinha, né, o costume de postar bastante coisas profissionais. Só que aí a gente mudou, veio a Ayla, mudaram as minhas prioridades, então eu prefiro manter o meu Instagram e o meu YouTube aqui mais focado na maternidade e no dia a dia em geral, tá bom? E morando lá nos Estados Unidos, a gente vai ter muito conteúdo ainda para pôr aqui. Quero muito fazer alguns comparativos, mostrar a questão de preço, mostrar as casas, mostrar o método de vida, o modo de vida deles, fazer as comparações com o modo de vida brasileiro, porque é uma coisa que eu adoro ver, tá, gente? Mas é isso, meu trabalho continua de forma remota com os meus parceiros e é isso que vai ser. Vamos ver até quando vai ser dessa forma. Talvez quando a ela estiver maiorzinha, que ela já for para a escola lá, e eu decida, sei lá, de repente prestar a ordem de lá. Talvez eu faça nesse meio tempo um curso de extensão para poder validar o diploma. Tudo isso vai ser um grande depende e isso tudo vai ser matéria para vídeo mais para frente, tá bom? Acabei me delongando demais, até fugi do assunto que eu vim aqui explicar sobre. Na verdade, eu vim atualizar as questões do visto e a questão da nossa mudança para vocês. E é isso. Um beijo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E se quiser, me segue no Instagram também, que tem bastante fotinho, bastante videozinho, para ver a minha pituca, coisa mais linda e a nossa família, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.